menorá. Trouxe esse aqui. Para falar sobre isso aqui. Menorá. Certo? Esse aqui é o menorá no templo. Mas esse mesmo menorá estava lá. Nós vamos entrar em detalhes do tamanho, do peso e de que ele era feito. Lá no tabernáculo. Certo? Quando eu comecei a preparar o menorá, se lembra que a gente parou aonde? Quem se lembra onde a gente parou? Na entrada. De quê? Do tabernáculo propriamente dito. A gente tinha entrado pela porta. Quem era a porta? Jesus. Que abre, escancara a porta para que a gente entre. E de repente a gente se dava, certo? Aquele que estava trilhando, aquela pessoa que estava trilhando o tabernáculo, com o altar do holocausto. E esse altar representativo do altar ser Jesus e o sacrifício, o cordeiro ser o Cristo. Amém. E ali, quem cresce naquilo, quem trouxesse o cordeiro no seu coração, naquilo ali, estava purificado. Amém. Aí em seguida ia caminhar para onde? Para a pia. Eu peço perdão porque eu não trouxe o tabernáculo, mas na próxima aula eu vou trazer. Certo? Para a pia. Isso tudo no pátio. Ninguém tinha entrado ainda no tabernáculo propriamente dito. Porque ali era o pátio. Certo? O tabernáculo propriamente dito é o lugar santo e o santo dos santos. Pronto. Aí o pátio. A gente estava aqui, altar e depois pia, onde se lavava. Isso representativamente que a gente estudou, representava o quê? Agora você está purificado. A água do Espírito. E de repente você se bate o quê? Com a porta. Segunda porta. E lá dentro do tabernáculo, nós vamos ver na próxima, existe uma terceira porta. Que é uma cortina. Que separava o quê? O lugar santo dos santos dos santos. Certo? Todos sabemos que aquela cortina foi rasgada de cima a baixo, de alto a baixo, quando Jesus morreu. Então nós vamos, aí de repente eu disse, puxa, eu vou entrar eu não vejo a hora de estudar o menorá, o candelabro. Aí disse, a gente não vai falar de nós? As três portas. Eu disse, puxa vida, é mesmo. Se você precisa da porta, são três. Essa porta que a gente está vendo aqui, certo? Que a gente estudou, inclusive, vai relembrar um pouco as cores, como ela era feita. É Cristo, representativa de Cristo. De repente, quando você está purificado pela água do Espírito, você entra no lugar santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. A segunda porta representando o quê? O Espírito. E você vai bater na terceira porta. Quem que está dentro daquele santo dos santos? É a morada de Deus. Aleluia. Todos nós podemos chegar até Ele. Mas uma coisa é correta, é certa. Nós não estamos lá. Porque não morremos ainda. Ainda não. Quem quiser, morre agora. Olha lá. Certo? Então, essas duas portas, nós passamos por ela. A terceira porta, podemos entrar, mas nós não estamos lá. Então, como era que eu podia deixar de falar na Trindade? As três portas. E o que é interessante é que tudo isso chegou agora para mim. Eu não consegui. Eu fiz toda a aula e não tinha noção porque tu tinha falado essas portas. E tá aí, as três portas. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja As o entradas. seu nome, Senhor. É porque a primeira entrada é Jesus, a segunda é o Espírito Santo. Para você entrar e chegar na morada, terceira é o para você chegar na morada de Deus, você tem que abrir, tem que entrar na porta que é Jesus. É o único mediador que faz nos entrar para chegar. Você só recebe o Espírito depois que você recebe a Cristo. Só entra quem está limpo. Tem que Exatamente. se limpar para poder chegar até Pois Deus. é. Então, as entradas. Posso baixar? E vai ser essa aula, pode. Êxodo 27.
Vamos 16. ajudando, viu, gente? Êxodo 27, 16. Vamos procurando. Tá pra gravar? Já botei. Êxodo 27, 16. Veio agora, na hora do louvor. É, lindo. Êxodo. 27, 16. Primeira porta. À entrada do pátio, haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino traçado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Pronto, essa aí é a primeira porta. Vamos para a segunda porta. Êxodo 26, volta, 26, 36, 37. Para a entrada da tenda, façam a cortina de linho fino traçado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Essa portinha vermelhinha que está aqui. A gente observa que pelo próprio desenho, ela é menor do que a porta, a metade do tamanho da grande porta, mas é mais alta, bem mais alta do que a segunda porta. E a gente vai ver que tem um sentido, um significado nisso. E a terceira porta, que é exatamente a única porta que tinha os querubins, certo? Desenho dos querubins, que está em Êxodo 26, 31, 35, aí mesmo. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Então, Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. terceira porta. Então, primeira porta, nós vimos, certo? A primeira era um portão. Na verdade, um portão. Era uma porta grande. Media 9,5 metros. 9 metros e meio de largura, certo? Era de 4 cores, que nós vamos estudar. Nós vamos revisar, né? Estudar aquelas cores, como ela era feita, né? Bordadas com azul, púrpura e escarlate, certo? E sobre um fundo branco, 4 cores. Que Lu já leu agora em Êxodo 27, 16. A segunda porta, como façamos, era fechada. Era uma porta fechada. Era a cortina do lugar santo. Só os sacerdotes podiam passar por ela para realizar o seu ministério. Naquela segunda porta. Essa aqui. O pecador, aquele que ia atrás de Cristo, aquele que entrava pela primeira porta, ele não podia ir lá. Só os sacerdotes, depois de purificado. Certo? A terceira porta, ou entrada, passando pela segunda, era o véu que fechava o santo dos santos. Nem os sacerdotes entravam nela. Certo? Só um sumo sacerdote, uma vez por ano, no Yom Kippur, ou no dia da expiação. Certo? Essa era a terceira porta. Todas elas tinham as cores que nós já falamos. Todas elas. Mas só a terceira, o véu, nós vamos ver, tá lá no tabernáculo, quando eu trouxer, que a gente vai ver. O véu tinha o desenho de querubins. Por quê? Porque representavam seres, certo? Velam pela glória de Deus, que velavam pela glória de Deus. E era onde estava a Arca da Aliança, a morada de Deus. A morada de Deus está ali, certo? Entendeu? Estava ali, no tabernáculo, certo? A primeira porta tinha 20 côvados, certo? Ou 9,5 metros de largura, 10 côvados de altura, certo? 10 côvados de altura dá 4 metros e meio. 4 metros e meio, porque um côvado tem 45 centímetros, 10 côvados, 4 metros e meio, certo? Bem diferente das segundas e da terceira porta, que eram muito mais altas, certo?
As outras duas, certo? Essa era a primeira porta, certo? As outras duas eram 10 côvados de largura, ou seja, a metade, certo? Mas, em compensação, 10 côvados de altura. 10 metros. 10 metros? 10 metros não, 4 metros. Em compensação, veja bem, eram 10 côvados de largura e eles tinham a metragem maior em cima, não era de altura. A altura era maior. Mas era mais comprida. Ela dava quase assim, cerca de 7 ou 8 metros de altura, certo? Porque ela ia até em cima da cobertura do tabernáculo, certo? Tabernáculo, quando eu falo aqui, é tabernáculo propriamente dito, né? A casinha mesmo onde Deus morava, certo? A primeira era ampla, as outras eram estreitas e mais altas. Por quê? Tem um significado? Tudo aqui tem significado. Eu acho que até a agulha que foi costurada, a linha para fazer a coisa tinha um significado, certo? Cabe a gente pedir a revelação que Deus vai revelando, sabe? Esse significado. Na primeira porta, Deus convida os pecadores e muitos entram. Muitos, certo? Vão ao altar do holocausto, junto à cruz do Salvador, a cruz de Cristo, e são salvos e pecadores redimidos. Um bom exemplo de um pecador redimido disso aí foi o, entre aspas, bom ladrão. Aquele que estava ao lado de Jesus e disse: lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Não fez nada. Nem chegou a se purificar. Não foi batizado. Ele morreu na cruz, mas creu. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, certo? Jesus. E outros mais, né? E outros que eu falei aqui. Até meu pai também foi assim, certo? Então, essa era a primeira porta, certo? Quando junto à cruz do Salvador, são salvos pecadores redimidos. A gente tem que entender isso. Como vimos ao estudar a bacia de bronze, os pecadores, através do sangue, tornam-se sacerdotes. Logo, se purificavam na bacia, e agora eles podem entrar onde? São sacerdotes? Podiam entrar onde? No lugar santo. Lugar santo. Aonde tem 3 objetos, que nós vamos estudar posteriormente, que é o candelabro, certo? A mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. Certo? Tem 3 essas 3 coisas. E que todos os dias, todos os momentos, sacerdotes eram designados para manter aquela luz acesa, para manter uma série de coisas ali, relativa ao pão, etc, etc, etc. Certo? Então, é exatamente isso. Então, os pecadores, através do sangue, agora, como sacerdotes, podem entrar na segunda porta. Certo? Embora muitos fiquem no pátio. Por quê? Porque consideram a segunda cortina, talvez estreita, para entrar, ou quem sabe muito alta, e tem um certo medo. Altura significa o quê? Santo, do lado santo, da altura, não conseguem discernir que tem que progredir, porque quando se faz uma aliança com Jesus, tem o grande privilégio de entrar como sacerdote na presença de Deus. Aleluia. Para oferecer sacrifício de louvor e adoração. E muitos cristãos permanecem no pátio. Não crescem. Se acomodam no pátio. Diz: eu sou cristão, certo? Quem sou eu para dizer que eles não vão para o céu? Que eu até uma vez eu até vi uma coisa engraçada se eu não me engano foi de Luiz Alberto, que ele disse: olha, tem crente que só serve para ir para o céu. Serve para nada, serve ninguém, só serve para ir para o céu. Não faz para nada, só para ser crente. Só serve para ir para o céu mesmo, certo? Entendeu? Então é esse. Quantos cristãos permanecem no pátio e não têm coragem de adentrar, certo, ao lugar santo? Por quê? Porque não buscaram de degrau em degrau se tornar o quê? Sacerdote de Deus. Como Pedro diz e que nós vamos ver depois. Esse assunto aqui, depois a gente começa a ler os textos, certo? Pois nós temos, ele não consegue discernir que nós temos o privilégio de entrar agora como sacerdote na presença de Deus, certo? E deixam de receber, né? Às vezes tantas promessas, tantas dádivas que o Senhor tem para dar, eles não recebem, né? Porque eles ficam tão acomodados naquele local que eles estão
e não vão em busca daquilo que Deus tem guardado ainda para oferecer para eles. Né? Se contenta com aquilo, sabe? Fica naquela zona de conforto, como diz, né? E por não saber, se eles não têm coragem, se a pessoa não tem coragem de passar pela segunda porta, imagina a terceira. A terceira. Então, eles nem dão conta que se os sacerdotes desse templo aqui, por não ter o Espírito de Deus neles, mas que vinha sobre eles, certo? Não podiam passar a terceira porta. Hoje nós sabemos que aquele véu foi rasgado, gente. E a gente pode chegar à presença de Deus. Aleluia. Certo? Glória a Deus. Aleluia. Passar pelo terceiro véu e pisar no Santo dos Santos, certo? Aleluia. Na direta presença do trono de Deus. Por isso que existe tanto cristão. Ore por mim. Olha. 6 horas. Você nunca orou, não? Não, olha, a sua oração é forte. A minha não é. Nós precisamos de cobertura, não tenha dúvida. Eu comecei falando isso. Todos nós precisamos de oração dos irmãos. Isso é uma coisa lógica. Mas tem momentos que você tem que estar onde? É você trancado e Deus. no escuro do seu quarto, como Jesus diz. É você e Você dentro, no santo dos santos, falando diretamente com o Pai. Aleluia. Porque Isso aquilo- que a gente tem que ter essa convicção. Aleluia. Essa lógica. Como vai ter se não passou nem pela segunda porta? E aquilo que Deus quer falar com você é com você. Não é Deus não vai mandar com outra recado, né? pessoa, entendeu? Porque a pessoa pode, uma outra pessoa pode até ser usada pelo Senhor, glória a Deus por isso, para dizer, meu irmão, olha, hoje eu estava orando e o Senhor mostrou tal coisa, está precisando de ajuda, mas você é que tem que ficar mais tempo na presença do Senhor. Não é a outra pessoa que vai ficar mais tempo na presença do Senhor por você, não. Porque o véu já foi rasgado. Aleluia. Esse é mais uma característica do cristão que está no pátio. Pode falar, meu irmão. Mateus 6,6 ele diz: e quando orares, entra no teu quarto, Aleluia. fecha a porta. Quer dizer, tem um ritual, né? Tem um ritual. Com certeza. Ele vai ensinando. É. Tranca a porta. Ora teu pai que está Em secreto. Teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém. É isso mesmo. Exatamente. E tem pessoas, tem cristãos que estão no pátio por falta de conhecimento, por falta de discernimento, e por isso que não tem essa capacidade de entrar na segunda porta, aí vive o tempo todo de culto em culto, igreja em igreja, isso e aquilo, absorvendo não só aquilo que vem de Deus, mas também aquilo que não vem de Deus, certo? Doutrina, né? Vem de doutrinas malucas e fica naquela. Porque eles não têm intimidade com Deus. Esse é o grande. Esse aqui mostra que a gente tem que adentrar mesmo. E até lá, como diz exatamente o que você abriu aí, Apocalipse 1:6. A palavra de Deus fala assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. E 1 de Pedro 2:9. Que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quem é geração eleita aqui? Aleluia. Glória a Deus. Quem é sacerdócio real do Quem é Senhor? sacerdote de Deus? Amém. Quem é povo exclusivo do Senhor? Aleluia. Então por que ficarmos no pátio, né? Por que no pátio? Vamos adentrar no Vamos santo entrar. lugar e no santo dos Com santos. intrepidez, entrar, passar as portas e com mais vantagem do que o israelita daquela época, porque ele não podia passar. Eles ficaram no pátio. Tem que ficar ali certo? só na vontade. Só na vontade É. de entrar, certo? Então, Jesus morreu na cruz, rasgou o véu de cima a baixo, que foi no templo, na realidade no templo, né? Esse véuzão aqui que é
que está dentro do templo, sabe? É porque não dá pra ver, não. Mas dá pra ver aqui. esse aqui. Depois desse Aqui candelabro dá pra aí, tá o véuzão vermelho aí, que eles esse fizeram de aqui. vermelho, certo? Foi rasgado, certo? E por conta disso, Deus fez a obra, a morte de Cristo abriu a entrada para a glória de Deus. Temos plena liberdade para entrar no santuário, passando pelo véu rasgado, certo? Hebreus 10, 19 e 20. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aleluia. Entendeu? E Tá assim, o lindo demais. interessante, o véu foi rasgado de cima a baixo. De cima a Não baixo. foi de baixo, De baixo pra cima. Porque de baixo pra cima, por dizer, foi o homem que... O cara E chegou lá e podia rasgou. ser, né? Cortou Assim, ali, mas não, saiu foi de lá de Veio de cima. cima pra baixo. E a gente ainda vai chegar para mostrar a largura dele. A largura Ele é era grande. grosso. A mão humana Ele não tem era, como rasgar. não tinha como rasgar. Glória a Deus. Jesus é tremendo. Agora veja de que eram, como a gente viu, de que eram constituídas essas portas, certo? Eu falei que eram de 4 tecidos, né? Azul, púrpura, escarlate e linho fino branco. Eu vou repetir porque tem pessoas que não assistiram essa aula. Lucinha foi uma, eu acho que você não assistiu, né, Lucinha? Assistiu a aula sobre as cores? Pronto. Então nós vamos repetir, certo? Certo. Ah, você assistiu pelo YouTube, foi? Sim, certo. Então, como estávamos falando, todas as portas. A primeira cor, o azul. O azul representa o quê? O céu. Era usado os mariscos para extrair o azul brilhante. Olha, todas essas cores para conseguir, era trança, viu? Era coisa, tinha que trabalhar e era coisa fina, viu? Coisa rara e fina, certo? O homem precisava de algo que sugerisse a ideia de céu, para ver um lugar no qual Deus se revela completamente. Aí no fim você vai ler Hebreu. Certo. Aqui lê, Hebreu. Hoje, Hebreu já. a acabei de palavra ler. de Deus diz em quanto tempo eles fizeram tudo isso? Não sei. Quantos anos? Não. Mas que demoraram a fazer, com certeza, né? Com certeza. É. Assim como eles passaram 40 anos no deserto. Rodando em certo? círculo, né? Rodando em círculo praticamente e carregando tudo isso. A gente viu aqui que cada pedra daquela era 40 quilos. Só a base de prata para o tabernáculo era 40 quilos. A gente viu na última aula. 40 quilos cada um. Certo? 11 dias. Que até Kedman pensava que era uma peça só. Eu digo, se fosse uma peça só, ia uns 600 quilos, 700 quilos, ele não ia conseguir carregar. Né? Certo? Então, para ver um lugar no qual Deus se revela completamente. Então, a cor azul representa a cor do céu. Ao entrar pela porta, o homem se lembra que seu destino é o céu. O azul fala daquele que vem de cima, que vem do céu, certo? João 3:12. João 3:12. A gente vai ver algumas coisas sobre as cores. Quem tá? achar, pode ler. Isso aqui realmente uma reprise, né? A gente já falou sobre isso aí, mas eu achei tão interessante falar sobre isso aqui para a gente relembrar as cores e os panos que faziam os 3 véus ou as 3 portas, porque era tudo feito de pano, certo? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Se aquilo que é palpável, eles não estavam crendo, imagine daquilo que não dá para pegar. O 13, você leu? Não, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do O Filho Homem. do Homem. E o 31? 31. É. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Então, exatamente isso. Primeira, para lembrar o azul, cor do céu. Segundo, púrpura, que quer lembrar o que? A realeza. A púrpura era obtida, essa cor, quando se misturava o azul ao escarlate, ao vermelho, certo? Juntos. Era a cor da realeza, que está lá em Juízes 8:26. Ou seja, os reis usavam essa cor púrpura. A cor púrpura simbolizando a Jesus como o rei dos reis, certo? Juízes quanto?
Juízes 8, Quem 26. achar pode ler. Alguém achou? 8. 26. É. E foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, 1.700 ciclos de ouro, afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam. Pronto. Afora as correntes que os camelos traziam no pescoço. Pois é, era uma cor de realeza, né? Púrpura. A cor púrpura simbolizando a Jesus como o rei dos reis, certo? Mas há uma outra revelação importante nisso aí, é que a mistura do azul com o escarlate. Azul fala do que vem do alto, como a gente falou antes, né? Escarlate ou vermelho, como nós veremos, representa, a gente vai ver quando a gente vê a cor escarlate mesmo, sangue e morte. Certo? Sacrifício, púrpura, uma combinação de ambos. Fala de quem? De Cristo Deus, vindo do alto, e de Cristo homem, certo? O homem que veio do céu para morrer, certo? Por todos. Terceira cor, essa é do terceira, também numa coberta. Você lembra quando a gente estudou a coberta do tabernáculo? Também eram essas mesmas cores, e eram 4, certo? As cores, certo? O carmesim ou escarlate. A escarlate era extraída de um inseto animal, verme. Era um verme, extraído de um verme, que infestava certas árvores. Eram esmagadas, secadas e transformadas em um pó, que produzia uma matriz carmesim brilhante, vermelha, escarlate. Escarlate então fala de quê? De alguma coisa que precisasse ser esmagada, ser pisada, certo? Fala de sacrifício simbolizando Cristo em seus sofrimentos. Precisava ser esmagado. Traz Jesus citando ser um verme na crucificação. O Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Pronto, eu sou verme. O próprio Jesus, então, era um verme esmagado, certo? Então, fala do sacrifício, certo? Deus deu a ele mesmo um corpo de carne e sangue e morreu para dar sua vida como resgate por nós, sendo esmagado nos moinhos da justiça de Deus, certo? Esse é a cor mais, talvez assim, que mais se diante da gente, sabe, tem um maior significado. É o terceiro. E por fim o linho fino, eles todos eram pregados num linho fino branco, que significa o quê? Pureza. O linho era feito de um linho egípcio, finamente branco, resplandecente, ele tinha um nome chamado de bissus. Esse material era usado para a realeza. Foi achado na tumba de alguns faraós, linho branco, sempre falando de pureza, certo? Entendeu? Esse é exatamente as cores dessas cortinas que nós estudamos, certo? Então tá aí porque primeiro estudar as cortinas. Mas como é cedo, dá pra gente começar a estudar O candelabro. o candelabro. Certo? Então o santo lugar, como a gente já falou, ele era composto de tinha 3 objetos, né? O candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso. O candelabro ficava à esquerda de quem entra.
Na ponta, lá no fim, já perto da entrada do Santo dos Santos, ficava o quê? Ficava o altar de incenso. E do lado direito ficava a mesa dos pães da proposição. A gente vai ver isso, está bem direitinho naquele tabernáculo, certo? Candelabro, Lu vai ler aí, Êxodo 25, 31 a 40. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores, os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada um com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada um com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Bom, então tá aí o candelabro, né? Primeiro que a gente viu aí, Bem detalhista, né? ficava à esquerda de quem entra no lugar santo, uma só peça de ouro puro batido, não era fundido, ouro não foi fundido, foi batido, certo? Era um ouro maciço. Era um ouro maciço, puro, de ouro fundido, batido, que pesava mais ou menos 35 quilos, algumas palavras fazer, outros só 40 e pouco, mas tudo bem, não interessa. Não interessa que pesava bastante e ia enricar muita gente. Já existe esse mesmo candelabro pronto lá no Museu do Tabernáculo, no Museu do Terceiro Templo, que graças a Deus, Deus nos deu esse privilégio através de Sara de vermos pessoalmente e entrar e ver o candelabro lá bem protegido, certo? Porque é um museu que só quem entra lá é sacerdote. Ninguém entra. Esse museu não está exposto ao público. Ele fica perto de onde está o Domo da Rocha, onde será construído o Terceiro Templo, certo? No Monte Moriá. E ninguém podia entrar. Mas Deus deu essa graça através da nossa... Porque ela é de família Cohen. Porque ela era de família sacerdotal. Cohen. O sobrinho dela, sacerdote, e ela teve livre acesso. E ela disse, eu vou levar vocês para ver uma coisa que ninguém Ninguém viu. tem acesso, né? Ninguém tem acesso. Eu digo, não faça isso, Sara. Ela disse, vou fazer. E ela levou e a gente entrou, certo? Sem poder bater foto. Quem quiser ver, gente, tá lá onde tem o Chorachim JP, né? Eu acho que a Lucinha já viu. Então, a gente filmando, tá certo? Que também não podia filmar, mas ela pediu para deixarem a gente filmar. E a gente mostra tudinho, Parece inclusive uma coisa diferente. até a coroa já, a santidade é o Senhor, tá tudo A lá. roupa de sacerdotal que nós vamos estudar depois aqui. Mas é incrível porque ele pesa exatamente isso, é ouro maciço e está pronto, tudo pronto. Todos esses objetos prontos dentro desse. Até o modelo do templo. O modelo do templo me estranhou porque eu acostumado a ver esse modelo de templo, né? Assim. Aí eu pensava que era parecido. E aí eu disse, eu disse, oxe, Sara, como é estranho o modelo desse templo. Ele é Parece bem moderno. Extremamente moderno, sabe? Parecia assim uma nave espacial, né? Aí eu disse, eles se basearam em quê? Para fazer isso. Ela disse, a partir de Ezequiel 40. Quer dizer, Ezequiel viu o terceiro templo. E descreveu totalmente. Como é para ser, né? Como é para ser. Por isso que ele descreve. A partir de Ezequiel 40, se você começar a ler, é sobre a descrição do terceiro templo. E eles, se baseando em Ezequiel 40, fizeram esse templo. Nós tiramos uma foto, que até hoje, tu achasse não? Eu acho que o diabo roubou pra ele. O terceiro tempo vai ser igual ao que foi destruído. Bem diferente. É bem É extremamente bem mais moderno. É como uma arquitetura moderna, sabe?
E quem viu isso aí foi Ezequiel. E vai ser construído quando? Quando a volta de Cristo se Aí, aproximar. aí ninguém sabe. antes de Cristo. Aí ninguém sabe. Tem que ser Aí antes, ninguém né? sabe. Tem que Tem que ser ser Ninguém antes. sabe quanto é e Quando como vai é, ser e como- qual é a barganha deles construir aquilo ali. verdade. É o que é que vai acontecer, né? Mas Pra que- eles conseguirem aquele Ezequiel dali. 40 todo é Ginho. Não, de 40 não, até o acho fim que de é Ezequiel. acho que tem 40 até Começa em 44, 40, por vai aí. 44, 45, tem um monte de coisa, tá? Então, exatamente, como eu digo, comporta por um tronco central, que leu aí, e 3 hastes de cada lado, certo? Aí formava isso aí que a gente mostrou, né? Com 7 tochas ou lâmpadas, media mais ou menos 1,70 m de altura, de uma haste Ele a era outra. alto, e o sacerdote 1,70 m, tinha ele que tinha de subir subir. aqui. Nos É, batendo. viu? Aí, Era alto. daqui pra aqui, mais ou menos 1 metro, certo? Mais ou menos 1 metro. Esse era o candelabro ou menorá, né? Chamado menorá, em hebraico menorá é candelabro, certo? Tinha várias peças que uma delas está na mão do sacerdote. Essa aqui, que é chamada de espivitadeira. Está em Êxodo 25, versículo 38, acho que está por aí. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Aqui foi traduzido como cortador de pavio, porque era cortador de pavio. A espivitadeira é uma espécie de tesoura, certo? Que servia para aparar o pedaço queimado dos pavios, sabe? Para Mas que que é eles... aceso, Pra acender. pronto, para tirar aquele pedaço do pavio. Então era de ouro puro também, certo? E os apagadores, que eram usados para limpeza e correção das lâmpadas, representando a correção do cristão, a correção, certo? Então, existia essa espivitadeira, que era para cortar o paviozinho, e uma coisa chamada apagador, que era para limpeza e correção dessas lâmpadas. Porque, na verdade, não era a lâmpada que a gente está acostumado, né? Na verdade, era o quê? Tem esse pavio, que ele funcionava, certo? Com azeite de oliva, certo? E tinha que ficar aceso o tempo E todo, que certo? o Espírito Santo, Exatamente. isso está vindo agora, viu? Certo? Não, Tá vindo venha, voltar venha. agora. Aleluia. O Espírito Santo, ele corta arestas Tá vendo o que tá escrito e aqui. faz a... A Sério? limpeza. Diga. Faz a limpeza para que a chama continue. Permanente. Permanente. Exatamente, tá vendo o que tá escrito. Exatamente isso. Glória a Deus. Certo? Agora veja bem. Esses apagadores que faziam essa limpeza, tá escrito em Hebreus 12, certo? Versículo 3 a 13. Vamos todo mundo para Hebreus. Hebreus 12, versículo 3 a 13. Isso que você acabou de falar. Hebreus 12. 3 a 13. Três. De 3 a 13. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai do Espírito para assim vivermos? Nossos pais disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde,
produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ele foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes ele seja curado. Pronto, Amém? por que isso? Veja bem, então aquela representação dos apagadores e dos espivitadores para cortar, para fazer a luz permanecer acesa, certo? É exatamente representativo de quê? Da correção de Deus sobre o cristão. Ora, tem que ser limpo daquilo que não presta, para que você, cada vez, nós não somos luz, Jesus não disse que nós somos luz, então para ser luz, aquilo que abafa, aquilo que não deixa que a luz cresça, tem que ser tirado, tem que ser limpo. Então era aquela coisinha ali, esses dois objetos, apagadores e espivitadeira, representavam exatamente o quê? A correção de Deus, representa a correção de Deus sobre nós, sobre os cristãos, sobre aqueles que o buscam, certo? Em cada um dos 6 braços, certo? Haviam enfeites na forma que Lu leu das 3 fases da formação de amêndoa, certo? Eu não sei qual é a representatividade da amêndoa, mas era a formação, existiam essas amêndoas, certo? O gomo ou maçã, a flor, o copo ou amêndoa madura. Em cada braço haviam 9 frutos. Em cada braço daquele tinham 9 frutos. Esses frutos das amêndoas representativos. E 9 frutos. E na haste central, a haste principal, a haste do meio, tinham 12 frutos. Certo? Gálatas 5, 22, 23. Representando o que esses 9 frutos? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A haste central representativa de Cristo, certo? Ela tinha 12 frutos, representando o quê? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos e, consequentemente, a igreja. A igreja como um todo. Como um todo. O óleo do candelabro. Licença, amor. Pode falar. Eu não sei se você vai falar, mas ele, como está no centro... você fala, eu fico só ouvindo. Ele, como está no centro, no centro. nos ensina que ele deve ser o centro da nossa vida. Porque é ele quem nos dá a luz para resplandecer. Vamos falar para mais ou menos nisso aí. Agora não é bem assim, não, mas a gente vai falar mais ou menos Nossa. isso. Vai contando. Ela não vê minhas aulas, não, viu? É, porque ele quer dar aula, eu digo, não, só quero saber lá na hora. Eu só quero. Eu gosto O óleo do candelabro. A luz do candelabro era produzida pelo azeite de oliveira, símbolo do Espírito Santo derramado sem medidas sobre Jesus. Em Lucas 4,18, né? Que diz que o Espírito foi derramado sem medidas sobre Cristo, certo? E a igreja, como luz do mundo, precisa deste óleo, certo? Porque nós somos a luz do mundo. Diz isso. Esse óleo tirado da azeitona esmagada, a azeitona era esmagada, quando eu terminar de explicar aqui, significando que a agonia da cruz pode produzir o quê? A unção do Espírito Santo na igreja. Exatamente, leia aí, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pois é, então o candelabro ficava aceso o tempo todo, porque era um símbolo do fato de que o Israel de Deus, Israel, deve ou deveria permanecer aceso sobre as nações. Assim como Apocalipse 1:20 mostra os candeeiros, que são as 7 igrejas. Cada cristão é um sacerdote para ser luz do mundo. Veja a responsabilidade que nós temos. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, certo? E, exatamente, nós que somos luz do mundo, como diz Mateus 5,14, né? Já foi falado. O candelabro, por ser de ouro batido, amassado, a gente vai também, e não fundido, simbolizando o sofrimento de Cristo, que quem quiser ler, lê Isaías 53, que mostra o sofrimento de E Jesus. ele diz outra coisa, que nós somos a luz do mundo e não para pegar essa luz e esconder Debaixo essa luz, da debaixo do Temos que botar alqueire, no mas alqueire. temos que Lá em botar cima. no local alto, Agora- para que possa Pode- iluminar todo o local. Diz. né? O término dessas 7 cartas aí, dessas 7 igrejas, termina assim: quem tiver ouvidos, Ouça o que o Espírito diz. Diz às igrejas, certo? Agora veja bem, outra coisa. Essas lâmpadas do candelabro, certo? Elas estavam... você entrava num lugar escuro, né? Porque a tenda é toda fechada. Então elas acesas, as luzes, só que elas estavam viradas para fazer brilhar mais a haste central. Que coisa interessante, né? Estavam todos Os voltados para braços, no Cristo. caso, voltados para iluminar Todos voltados O centro, que é o aqui. tronco. que é Então, todas as lâmpadas estão no candelabro. Ou seja, Assim o tudo cristão... que o cristão fizer É tem para que exaltar ser o para a nome do glória. Senhor. Exatamente. Então elas ficavam, todas tinham que ficar acesas, mas elas ficavam brilhando. Por quê? Porque tudo que o cristão faz, como já foi dito, é para que Cristo Seja brilhe, exaltado. seja exaltado. Aleluia. Certo? Então, dava destaque à haste central, certo? Então, todas as lâmpadas estão aonde? No candelabro. Assim, o cristão deve permanecer na igreja. Certo? Não existe igreja, cristãos, que como brasa viva, se afasta, como você faz, vem uma fogueira aí, fogueira de São João, quando se tira uma brasinha e bota lá fora, ela se apaga. Com certeza. Então, precisa sempre estar junto, uma igreja junta. Cada cristão tem uma missão, certo? Pois todos nós somos sacerdotes. São as conclusões que a gente pode tirar do candelabro, né? E cada lâmpada deve estar acesa. Nenhuma podia ficar apagada. Por isso, temos que ter a nossa luz acesa. E para terminar, o grande representatividade do candelabro está exatamente em Isaías 11, versículo 1 e 2. Isso não é ensinado nas igrejas, dá uma raiva. Porque... Desculpa. Não, porque assim, gente, isso é muito importante. O cristão saber da sua responsabilidade. Olha, o cristão saber... Lucinha, veja bem, para você ter uma ideia, você que participou, eu falei, a gente estava conversando, eu falei o quê? Alguém de vocês são cristãos, nós somos cristãos, não está aqui? Eu acho que todos nós estamos aqui dentro. Estamos. E você viu que foi motivo de jacota. Será que eu estou aí, fulano? Não foi. Então, isso para muitos cristãos não representa absolutamente nada. Isso não é nada. Mas isso aqui é a representação de todo o projeto de Deus para a humanidade. Está aqui. Todo o projeto de Deus para a humanidade está aqui dentro. Nessas 4 paredes. Mas é mesmo. Certo? glória a Mas Deus. bem É pouco muito conhece. importante, né, Marisa? Mas Entende? bem pouco conhece. Foi ensinado muito lá na igreja na época de Cláudio e Jânio. Eles- Na escola dominical. Pois é, porque é uma pessoa que tem uma grande visão. Que tem uma pra falar isso grande aí. visão disso. Então, aí. para terminar, está aqui o candelabro. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes Jesus. brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, o Espírito do Senhor, O Espírito do Senhor. o Espírito de sabedoria, Espírito de sabedoria. de entendimento, Entendimento. o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento, poder, né, que eu tinha esquecido, e temor do Senhor. Pronto, então, representativo do candelabro. Os Sabe? 7 espíritos. Então, o candelabro, conclusão geral desse tabernáculo, mais uma vez, o candelabro é Cristo. E a igreja. Aleluia, aleluia.
Glória. É Cristo e a igreja. O candelabro não é coisa de judeu, gente. Eu digo isso todo dia. Por isso que eu digo a você, aqui não foi dada a judeu só, não. O judeu está aqui também, dentro. Aqui foi dada aos israelitas, as 12 tribos de Israel. A gente